E aí, pessoal, dando continuidade à análise do movimento retilíneo uniformemente variado, vamos falar agora da função horária da velocidade. Olha só, pessoal, nós já falamos que o objeto ele vai acelerar nesse tipo de movimento e que essa aceleração ela é constante e diferente de zero. Agora, vamos caracterizar a função da velocidade. Então, como é que nós iremos fazer isso? Observe uma coisa. Partindo da equação da aceleração V menos V0 sobre T menos T0, o que é que nós podemos fazer? Você vai considerar o T0 igual a zero. Quando você faz isso aqui, ele desaparece da relação. Então nós temos a aceleração igual a V menos V0 sobre T. Faça produto dos meios pelos extremos. E aí nós vamos ter V menos V0 igual a vezes T. Observe. Pega o V0 que está negativo, joga para o outro lado da igualdade, joga para o segundo membro da igualdade, e aí você coloca o Tzinho para indicar que isso aqui é uma função do primeiro grau. Então vai ficar V igual a V0 mais AT. Observe uma coisa. No Sistema Internacional de Unidades, pessoal, eu vou sempre referenciar isso, tá, com vocês. Vou sempre fazer essa referência com vocês. No SI, as unidades são extremamente importantes, né? Em todos os sistemas as unidades são importantes, mas no SI nós devemos saber que a velocidade é metro por segundo, enquanto que a aceleração é metro por segundo ao quadrado, ok? Observe, então, ó, no SI, velocidade, metro por segundo. Existem outras, como milha por hora, quilômetro por segundo, quilômetro por hora, metro por minuto e assim por diante. Uma observação que é extremamente importante. Se você diz que o objeto apresenta, em relação ao referencial positivo, V maior que zero, isso quer dizer que nós estamos falando em movimento progressivo. Se por acaso o objeto apresenta V menor que zero em relação ao sentido positivo do referencial, nós podemos dizer que o movimento é dito retrógrado. Então fica claro uma coisa: movimento progressivo, V maior que zero. Movimento retrógrado, V menor que zero. Graficamente, pessoal, o que é que nós podemos dizer a respeito dessa situação? Se a aceleração for maior que zero, eu posso dizer que meu gráfico é uma reta ascendente. Se a aceleração for menor que zero, eu posso dizer que o gráfico vai ser uma reta descendente. Outra coisa, especificamente nesse desenho, dá para falar um pouquinho quando é que ele é acelerado ou retardado. Observe, ele começa na parte de baixo. Portanto, pelo fato de começar aqui embaixo, o movimento é dito retrógrado. Só que o gráfico está se aproximando do eixo. Então, a velocidade está retardando o seu movimento. Por isso, ele é retrógrado, retardado. Esse PI, ele vai ser chamado, ó, vamos aqui em cima, ó, quem é o PI? PI, vamos fazer aqui, observação 2. Quem é PI? É o chamado ponto de inversão do movimento. É o nosso ponto de inversão. Então, se aqui era retrógrado, retardado, o movimento vai passar a ser o quê? Observe. Era retrógrado porque estava na parte negativa. Era retardado porque ele estava freando. Quando ele chega no PI, no ponto de inversão, a velocidade da partícula será obrigatoriamente zero. Então ele vai parar e vai inverter o sentido do movimento. E o movimento agora vai passar a ser progressivo, acelerado. Beleza? Da mesma forma é o gráfico descendente. Ele começa no lado positivo, portanto ele é progressivo. Só que perceba que ele vai se aproximando do eixo. E toda vez que você tiver o gráfico da velocidade se aproximando do eixo, é sinal que ele está retardando seu movimento. Aqui estava retardando e depois acelerou. Aqui ele está retardando, portanto é retrógrado, retardado. E depois vai ser retrógrado, era progressivo, vai virar retrógrado. Era retardado e agora vai ser acelerado. Beleza, pessoal?
Lembre-se, a análise de gráficos para o Enem é extremamente importante. Nós temos que conhecer as características, nós temos que conhecer o comportamento dos gráficos, tanto do movimento uniforme, quanto do uniformemente variado, quanto dos diversos movimentos que nós venhamos a trabalhar ao longo do nosso curso, beleza? Se você gostou desse vídeo e dos outros, não deixe de se inscrever no nosso canal, de dar a sua contribuição. Beleza, pessoal? Muito obrigado, valeu!